O problema é que a sua proposta de combate ao crime organizado, ela tá em cima da lavagem. Ela não tá em cima da obtenção, né? E a lavagem, ela sempre pode acontecer de uma forma diferente. Você citou aqui valores, né? Hoje, só em bets, o crime organizado movimenta 40 bilhões de reais por ano. Tá? Bets que não estão no Brasil. Como é que você vai monitorar essas movimentações financeiras se elas não estão no Brasil? Entende? Então, veja, você está dizendo, temos que focar na lavagem de dinheiro, na asfixia financeira. E eu estou dizendo, sim, mas o cara ainda está praticando crime, né? A prática do crime é você parar a prática do crime que para toda a cadeia posterior. Né? Se você acabar com a lavagem de dinheiro hoje numa modalidade que você descobriu que existe, amanhã tem uma nova modalidade. Falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Falando sobre organização criminosa. Então, eu estive no final do ano passado em El Salvador com o Flávio e com o Eduardo. Foi uma oportunidade ímpar de conversar com o ministro da Justiça de El Salvador, de conhecer o Secote, que é uma prisão de altíssima tecnologia para criminosos faccionados. Estive recentemente palestrando no Miami Security Forum sobre a possibilidade de designação das organizações criminosas brasileiras como terroristas. Estive semana passada no Rio de Janeiro, ou semana retrasada no Rio de Janeiro, conversando com os delegados da DRE e de outras delegacias especializadas sobre como é feito o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. E um dos tópicos dessa minha palestra foi exatamente quão importante é designar as organizações criminosas brasileiras como terroristas, não só do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista internacional, para viabilizar a utilização de ferramentas de combate ao terrorismo que estão disponíveis no mundo inteiro. No mesmo sentido que os direitos humanos passaram por evoluções com o passar do tempo, com gerações, eu acredito que hoje estamos falando que o crime organizado também passou por uma evolução e esse terrorismo que é praticado não é aquele conceito antigo de terrorismo, como a utilização da violência para fins políticos, mas sim, hoje, a dominação do território, a forma como as organizações criminosas aterrorizam a população, tomam espaço da população, impedem o desenvolvimento da atividade econômica, é sim uma forma de terrorismo. Eu gostaria de saber a opinião do governo federal. A gente já sabe, né? O Lula acha e os seus amiguinhos acham que a gente não pode tratar a organização criminosa como terrorista. Eu quero saber a sua opinião. A definição de organizações criminosas como terroristas é algo que contribui para o combate ao crime organizado no Brasil ou não, e por quê? 5 minutos, Michele. Porque, para mim, olhando justamente para as publicações do Fórum da Segurança Pública, já existe de maneira pacificada, né, de acordo com os estudos que são usados como referências no Fórum da Segurança Pública, o que é necessário para fazer um combate mais completo ao crime organizado, que envolve enfraquecer a lavagem de dinheiro, identificação e responsabilização de lideranças máximas e das cadeias de governança e comando, né? Isso são fora a cooperação internacional, né? Até porque o crime organizado ele está no Brasil, mas ele tem braços em outros lugares, por onde inclusive o Brasil vira rota de tráfico de drogas, né? De transporte de drogas para outras regiões. Eu entendo a dominação de território sim como um grande problema, também é algo que está publicado nos anuários de segurança pública, que inclusive gera prejuízo para o setor privado e para o setor público no montante de 453 bilhões de reais de desvio, por exemplo, através de fornecimento de recursos desviados, então energia através de gato, a água vindo por outro esquema, que é algo que o crime organizado utiliza nesses territórios dominados também como uma maneira de controlar o povo lá, né? Então esse dinheiro sai deixa de estar na nossa economia e está na mão do crime organizado. Mas isso faz, para mim, justamente traz para mim uma reflexão de, então, é o dinheiro, é sempre o interesse, é o dinheiro, o poder e o dinheiro. O crime organizado ele está nisso. E onde o Estado falhou, onde o Estado não esteve presente, desde quando essas organizações criminosas começaram a se formar,
eles viraram o Estado, um Estado paralelo. E o Estado precisa estar presente mais nesses locais. Mas no nível de poderio que essas organizações hoje estão, eu entendo que atacar primeiro no financeiro é extremamente necessário. Quando a gente tem agentes do crime organizado virando sócio de empresa que recebe recurso da Prefeitura de São Paulo e tá lá lavando dinheiro, isso para mim é um grande problema. Quando eles estão circulando dinheiro ilegal, dinheiro sujo, por fintechs... Eu não entendi como é que ele faz lavagem de dinheiro no exercício da função pública. Não falei exercício de função pública. Sim, se ele tem um contrato com a prefeitura, ele está exercendo a função pública. Não. Eles viram sócios de empresas e essas empresas recebem recurso público. Certo. Então, e o que isso tem a ver com lavagem de dinheiro? Eles utilizam essas empresas, as ferramentas que eles têm dentro dessas empresas, o investimento que eles recebem. Por exemplo, se ele recebeu 800 milhões do Estado de São Paulo e ele injetar 800 milhões dele, na hora que ele começar a trabalhar com esse montante dentro da empresa, esse dinheiro se mistura. Porque ele entra como... Ele não está entrando como qualquer um da empresa, ele está entrando como um sócio. E a minha questão é que eu acho que, nesse ponto, talvez nós estemos em concordância... Pessoas do crime organizado, inclusive políticos, como ambos que eu citei aqui, tu pode ver que eu não citei nenhum do PL. Eu citei um cara do MDB e um cara do PT. Criminosos ou pessoas relacionadas ao crime organizado, inclusive políticos, eles têm que ter uma forma da gente monitorar de onde está vindo o recurso dele. Como esse cara está conseguindo se tornar sócio de uma empresa. Como esse cara está conseguindo estar numa Faria Lima fazendo investimentos na casa de milhões de reais... E depois aquele dinheiro que antes era um dinheiro que vinha do tráfico e tal, agora está virando um dinheiro de investimento em banco digital. Então, olhando para esse assunto, e assim, de repente tem uma visão diferente em El Salvador, nos Estados Unidos, mas eu vou pelo que o Anuário da Segurança Pública fala, o Fórum da Segurança Pública fala. Se nós temos anualmente essa reunião e nós temos lá a produção de material que diz, gente, é pacificado isso daí de como começar a resolver. E envolve essa desarticulação, colaboração internacional, trabalhar em cima deles não terem esse recurso, não conseguirem lavar o dinheiro e desarticular as lideranças, desde a cadeia mais forte até os níveis de comando e governança, eu entendo que a gente deve atacar por aí primeiro. Então eu acho... Novamente, minha visão de acordo com a publicação do Fórum da Segurança Pública. A gente precisa monitorar movimentações suspeitas, porque a gente vai achar algumas movimentações que são suspeitas e vão ser legítimas. Mas a gente com certeza vai achar movimentação suspeita que é do crime organizado. Paulo, 3 minutos. É que a sua visão sobre monitoração de atividade financeira é muito parecida com assim, vamos interceptar o telefone de todo mundo, ouvir todas as conversas e se a gente achar alguma coisa suspeita, a gente investiga. Entende? É por isso que eu estou insistindo nessa questão. Eu não sei se você já trabalhou com lavagem de dinheiro, eu já trabalhei com lavagem de dinheiro, tive a oportunidade de investigar um caso de homicídio que tinha lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro funciona da seguinte forma. Você encaminha, né, mediante a ordem judicial, você encaminha um determinado indivíduo para obter a quebra do sigilo bancário dele, você recebe todas as transações financeiras que ele realizou, você cruza essas transações financeiras e obtém um padrão para você entender aonde que o dinheiro está sendo lavado, né? O problema é que a sua proposta de combate ao crime organizado, ela está em cima da lavagem, ela não está em cima da obtenção, né? E a lavagem, ela sempre pode acontecer de uma forma diferente. Você citou aqui valores, né? Hoje, só em bets, o crime organizado movimenta 40 bilhões de reais por ano. Tá? Bets que não estão no Brasil. Como é que você vai monitorar essas movimentações financeiras se elas não estão no Brasil? Entende? Então, veja, você está dizendo, temos que focar na lavagem de dinheiro, na asfixia financeira. E eu estou dizendo, sim, mas o cara ainda está praticando crime, né? A prática do crime é você parar a prática do crime que para toda a cadeia posterior, né? Se você acabar com a lavagem de dinheiro hoje numa modalidade que você descobriu que existe, amanhã tem uma nova modalidade, uma inovação, né? Uma migração
Então, enquanto você não acabar com a obtenção do dinheiro ilícito, que é a prática criminosa, você não vai conseguir derrotar o crime organizado. E aí, nesse sentido, por que da importância da designação das organizações criminosas como terroristas? Porque você adquire todo um conjunto de ferramentas internacionais para combater o crime, que hoje é a principal mazela do Brasil, que eu vou colocar... Eu tenho 2 ou 3 minutos? 3. 3. Que eu vou inserir até na minha próxima pergunta, que realmente explica por que é tão difícil combater o crime no Brasil. Hoje, na DRE, eles têm uma delegacia, eles têm 2 blindados. Esses blindados operam 5 dias por semana. Você consegue imaginar isso? O volume de troca de tiro, para o cara precisar utilizar 2 blindados 5 dias por semana? Então, enquanto a gente não focar exatamente em cessar a prática do crime, monitorar a ligação de todo mundo não vai adiantar.